Nesse momento do Brasil, eu não posso simplesmente me omitir e deixar de vir aqui falar nesses 2 poucos dias que faltam para uma decisão muito importante para o nosso país. Esse vídeo eu queria falar exatamente com os indecisos, aquelas pessoas que anulam o voto, e para você que mesmo escolhido o seu candidato, está aí de coração aberto para ouvir e debater de forma saudável. O fato é que estamos ferrados. Apesar de nós termos 2 projetos completamente distintos, a gente não tem muitas opções de escolha. Infelizmente, essa é a eleição que um dos candidatos, apesar de todas as ressalvas com relação a ele e ao partido, é o candidato que mais apresenta propostas que preservam a democracia. Muita gente tem comparado o Bolsonaro a grandes ditadores como Hitler, por exemplo. Você, que não é dessa geração e nem eu, mas a gente percebe que 60% do eleitorado são de eleitores jovens. Eu vou deixar aqui no box de informação 2 nomes: o atual governante das Filipinas e o atual governante da Turquia. Você vai perceber, na medida que você for lendo, quão eles são parecidos com o Jair Bolsonaro. Tem gente que nesse momento prefere ficar em cima do muro mesmo, até porque esse cenário político atual tem estado muito violento. Não só violentos nas mídias sociais, violentos no dia a dia. Bolsonaro chama pessoas como eu e você, que luta pelos direitos humanos, de comunistas. Só lembrando que o comunismo ele não tem mais nenhuma relevância no mundo. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas se ele de fato algum dia foi praticado. Ele só sobrevive na boca de pessoas extremistas e radicais, como o Bolsonaro. No último domingo, o Bolsonaro falou em seu discurso, palavras dele: esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. Será uma limpeza nunca vista no nosso Brasil. É assustador, porque se você for avaliar o meu histórico, muito do que eu fiz com relação à mobilização social é próximo do que acreditam ser o comunismo. Ou seja, eu seria uma das pessoas que tem grande probabilidade de ser expulsa do meu próprio país. Na medida que você anula seu voto, na medida que você vota em branco, você está deixando que uma maioria decida por você. E na medida que você permite que a maioria decida por você, você está se posicionando. Se o Bolsonaro ou o Haddad ganharem e você anular o seu voto, você vai estar permitindo que a maioria decida por você. Portanto, você se posicionou. Você, sem querer, acabou votando no que a maioria votou. Esse momento no nosso país, apesar de parecer uma democracia, porque a eleição é um instrumento democrático, não é normal, apesar de nós estarmos tratando tudo isso como normalidade. Bolsonaro não é democrata. Ele já falou isso muitas vezes, é só a gente abrir os ouvidos e escutar. Ele não defende a democracia. É só pegar o histórico das falas dele. A postura dele não deixa nenhuma dúvida de que ele é um político altamente autoritário. A última fala dele no discurso do último domingo não deixa nenhuma dúvida do que acontecerá com esse país, ele sendo presidente. Um presidente, ele precisa governar para todos, você sendo comunista ou não. Não existe essa de fascinar uma parte do país, uma parte da população. A imprensa internacional já o trata como uma grande ameaça ambiental, política, mercadológica. Estão todos espantados com o aparecimento de Jair Bolsonaro como um possível presidente do Brasil. Ele é uma vergonha lá fora, é uma vergonha pra gente, é um constrangimento em esfera planetária. Como acreditar em um político que deveria governar para todos, dizer que vai limpar, faxinar, exterminar? No Brasil, onde o crime contra a vereadora Marielle está aí sem nenhum assassino apontado, você acha que nessa limpeza, nessa faxina, quem é que vai? Pessoas como eu e como você, pobres, pretos favelados, brancos favelados. São essas pessoas. Porque ele já falou em vários momentos que as minorias deverão se curvar às maiorias. Na Amazônia, território que ele já falou que vai abrir para exploração mundial, porque a Amazônia não nos pertence, isso é uma fala dele, carros do Ibama estão sendo incendiados. Ele mesmo já prometeu acabar com a indústria de multas, prometeu isso aos ruralistas, aos grandes latifundiários, enquanto o pequeno agricultor
está sendo negligenciado. Não existe nenhuma proposta no plano de governo do Bolsonaro que privilegie o pequeno agricultor, o agricultor, por exemplo, que faz o alimento sem agrotóxico, o alimento orgânico. Que, por sinal, ele já deixou nas entrelinhas que ele sim apoia o aumento do uso de agrotóxicos nos alimentos. Esse alimento que chega às nossas mesas é o feijão, é o arroz, são as verduras, os legumes. O Brasil é campeão em uso de agrotóxicos, muitos deles proibidos em outros países. Não é o que vai acontecer em 2019, é o que já está acontecendo com a iminente eleição de Jair Bolsonaro. Pessoas sendo atacadas na rua, pessoas dizendo, olha, depois do dia 28 você não vai poder mais andar vestido assim, feito uma puta. Os travestis poderão ser assassinados sem nenhum pudor, sem nenhum peso na consciência, sem nenhum medo de que a justiça poderá ser feita. Aliás, a justiça não é feita hoje. O Brasil é o país que mais mata negros, homossexuais e mulheres, minorias, que deverão se curvar às maiorias. O que muitos chamam de mito é um personagem carregado de ódio, com posturas contraditórias, que não consegue nem sustentar seu próprio discurso. Um personagem que não consegue nem defender suas propostas econômicas. Em relação ao reajuste do salário mínimo, o que o eleitor do senhor, o trabalhador, pode esperar de uma política de salário mínimo do seu governo? Um aumento do salário mínimo, nós não podemos ir condenando ano após ano os salários aposentados, ou melhor, os proventos, a aposentadoria dos aposentados diminuindo. Candidato, o Paulo Guedes já falou em algumas entrevistas que pensa em reduzir os impostos. Quais são esses impostos? Nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. Qual imposto? Ai, nenhum imposto já está na... Poxa, amiga. 3 ou 4 bancos dominam o Brasil. Lá nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Como é que o senhor faria essa área mais competitiva? Facilitar talvez a abertura de mais bancos aqui. Talvez, isso aí. Mas você sabe que eles fazem cartéis, é difícil fugir disso aí. Mas nem conhece realmente a verdadeira problemática do Brasil. Porque na medida que ele diz que vai aumentar os presídios, em vez de criar mais escolas, ele realmente não consegue entender qual é a verdadeira solução para os problemas desse país. Eu não estou feliz em voltar no PT. Não estou feliz. Gostaria de ter uma outra opção de voto. Porque para mim, o Jair não é uma opção. Outro dia eu li um artigo que dizia que um ribeirinho falava, um ribeirinho que sofreu muito com as inundações, que ficou sem casa, pessoas da floresta que acabaram vindo para a cidade tentar uma vida nova e acabou vivendo em seu próprio país como um refugiado, no limite de seus direitos. E uma fala dele me tocou muito. De uma pessoa simples, humilde, mas que traz uma frase de muita sabedoria. Perguntaram para ele por que ele vai votar no PT. Ele falou, eu vou votar no PT para que eles resolvam a merda que eles fizeram. E é esse o meu sentimento. Esse dia 28, veja essa eleição como um plebiscito. Não anule o seu voto, não vote em branco. Se você está indeciso, procure se decidir. Compare a trajetória política dos dois candidatos, os planos de governo dos dois candidatos. E acima de tudo, não deixe que o ódio te cegue. Quase que eu deixava o ódio me cegar. Quase. Mas leia, procure se informar. Só uma última coisa. Esse candidato que fala muito sobre os comunistas, já disse em outras oportunidades, eu não sou anticomunista. Não há nada mais comunista do que ser militar. Podemos sim superar todo o sofrimento e fazer o que é certo. Nós podemos. Não vamos nos curvar nunca mais, nunca mais. Permaneçamos fortes, entusiastas, de que o Brasil pode continuar sendo um país democrático, um país que é governado para todos, sem distinção de cor, raça, gênero, opção sexual, classe social. É um país que precisa existir para todos igualmente.